Nosso estudo de hoje é a lição 65 do livro Seara dos Médiuns, tem por título Obrigação Primeiramente. Faze da mediunidade um instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino de amor. Entretanto, não lhe situes os acordes em leilão. Quanto o sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida junto de ti pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busca elevar-te à galeria do ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria do ouro para a névoa da morte. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos e divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus seria lícito repetir que Deus é amor e amor é trabalho do bem por todas as direções. O trabalho desse modo é o alicerce da existência produtiva, como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário o abandono as tuas tarefas a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em acerba renunciação à própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviço aos homens. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Além do manancial corre a fonte, além da fonte vem o córrego, além do córrego desponta o riacho, além do riacho aparece o rio, além do rio surge o mar. Primeiro a obrigação que nos purifique, depois da obrigação entrega a mediunidade àquilo que possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa seja pouco, o maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas. Muito interessante a lição de hoje, porque existe um vídeo uma entrevista que foi feita com Chico Xavier, um pouquinho antes de Chico Xavier desencarnar, ele já muito velhinho, com muita dificuldade para falar, em que ele relata que ele trabalhava das 8 às 5 no Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, e chegava em casa às 5h15, 5h20, porque era a distância, era muito próxima a distância do trabalho e da residência dele. E quando dava 5h30, ele começava a psicografar e ia mais 8 horas, uma outra jornada de 8 horas até 1h30, 2 horas da manhã. E ele usa uma frase que ele fala assim no final: quando eu me aposentei, eu não falei que era possível ser médium e ser um profissional. É só ter a disciplina do tempo. A gente ainda encontra em outros seios religiosos, até a pretexto de desempenhar missões, pessoas que abandonam o seu ofício, o seu trabalho e se dedicam única e exclusivamente ao trabalho religioso. E é um trabalho que absolutamente na doutrina espírita não é recomendado. Eles falam para a gente assim: você tem a sua obrigação em primeiro lugar com a sua família, em segundo lugar, com a sociedade em que você está inserido. E você vai aprender com o tempo que a gente é médium 24 horas por dia. Então você vai também estar se utilizando da melhor maneira da sua mediunidade enquanto estiver em família, enquanto estiver no seu trabalho, mas depois, através da disciplina, buscando também se dedicar aos momentos em que seja exclusivamente voltado para um determinado fim, que seja o fim voltado para o bem geral. Estou querendo dizer o seguinte, que muitas das vezes o nosso trabalho está sendo ali burocrático, eu tenho a minha obrigação, ele fala que é obrigação primeiramente. Então eu tenho que cumprir primeiro aquela minha obrigação. Depois que eu cumprir aquela minha obrigação, aí eu procuro até ver a melhor maneira de procurar estar ajudando. Por isso que é bom a gente, quando está no estudo da mediunidade, a gente, depois de ter cumprido a nossa obrigação, a gente começar a observar: eu posso ajudar? Será que tem alguém aqui perto? Algum colega de trabalho, algum superior hierárquico, até algum subordinado que esteja em dificuldade, que eu possa de repente estar dando a minha colaboração também?
É questão da gente começar a sair um pouco do nosso egoísmo, que a gente fica o tempo todo também só com aquela coisa, não, a minha obrigação, ele tem a obrigação dele, ele que faça a obrigação dele. Ele pode estar, às vezes, entrando num processo depressivo, pode estar passando por problemas muito graves e, de repente, precisando apenas de alguém para que o ajude. Então, Emmanuel começa falando assim, a fase da mediunidade, o instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs, o teu hino de amor. Porque quando a gente começa a partir para esse lado, sair apenas também das nossas obrigações, aí os espíritos começam a mostrar para a gente de maneira muito sutil aonde estão os problemas, onde está aquela pessoa que está sorrindo para você, mas que você sabe que de repente que ela está passando por um problema muito grave e, como já aconteceu comigo, até pensando em suicídio. Uma pessoa convivendo comigo que quando ela falou, eu falei, meu Deus, cara, como assim? A gente não estava nem percebendo isso, é porque para a gente estava desferindo aquele sorriso aberto, mas na verdade não estava muito bem, né, a sua vida. Ele vem falando aqui para a gente, entretanto, não licitues os acordes em leilão. Então, no primeiro momento, ele vem falar assim, né? A mediunidade deve ser gratuita. A gente nunca deve estabelecer um preço, qualquer que seja o preço. E quando a gente fala preço, o preço pode ser um valor pecuniário em dinheiro? Pode. Pode ser um escambo qualquer, pode ser uma troca qualquer de favores? Pode, mas também pode ser em busca de prestígio, em busca de vaidade, em busca de cargos dentro da casa espírita, pode ser, né, de várias maneiras. Então, o que ele vem falar para a gente, não licitues os acordes em leilão, porque o sol não negocia a própria luz. O espírito não pode ficar mercadejando, fazendo mercado com os próprios sentimentos. E ele vem falar, olha, a vaidade, vamos lembrar que a vaidade, ela exagera o valor, ela pode ser retirada a qualquer momento. A ambição também, ela existe, mas a gente fica pensando, né, o que sentem aquelas pessoas que, de repente, no trono de ouro, são convidados pela morte a abandonar tudo. É o exemplo que o Emmanuel está dando aqui. Então ele fala, a mediunidade é talento divino nas tuas mãos e divina bondade nunca se vende. Gente, a questão é muito simples. A questão é que, a grande maioria das vezes, a pessoa que está vendendo a mediunidade está vendendo uma coisa que não se deve vender, porque os espíritos não ficam à nossa disposição o tempo todo, e também porque esses que se propõem a fazer esse papel, ele não tem essa capacidade toda só pelo simples fato de estar fazendo esse papel. Então o que acontece? Você está prometendo a coisa para as pessoas, daqui a pouco, quando você chega lá do outro lado da vida, vai ter cobrança. A pessoa vai virar, então foi você que me cobrou tanto em dinheiro para fazer isso, e na verdade você estava me enganando. E começam as perseguições espirituais por conta do charlatanismo, do embuste que você empreendeu enquanto você esteve no exercício da mediunidade. Então ele vem falar para a gente, ó, mediunidade, aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, a mediunidade é um dom gratuito, que inclusive os apóstolos também, como eles eram também médios, receberam gratuitamente e tem que ser doado de maneira gratuita também. Ele vem falar para a gente, ó, se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor, amor é trabalho, no bem por todas as direções. E se alguém disser que é necessário abandonar as tuas tarefas a fim de que haja virtude no caminho do próximo, não te esqueça que o Cristo pagou em acerba renunciação a própria fidelidade. É interessante, né? Esse seriado que está passando na televisão, a gente aconselha muito, porque ele está sendo muito intuído e ele já é um divisor de águas com relação à vida do Cristo. O nome do seriado é The Chosen, algumas pessoas estão acompanhando. Tem um episódio do The Chosen que Jesus fala de maneira descontraída, e é claro que a gente não vai encontrar isso nos relatos bíblicos, mas aquilo encerra muito bem o que é o Espírito do Cristo mesmo. Ele fala para os discípulos assim, ó, hoje a pessoa mais importante do mundo está vindo até aqui. E todo mundo fica, quem será? Será que é João Batista? Será que é algum outro Messias? Ele fala, minha mãe. E aquela cena emociona a gente, porque era assim, né, que Jesus estava tratando mesmo, quando falava da sua mãe, do sentimento materno, embora ele tenha dito num determinado momento, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que praticam a minha palavra, tudo bem. Mas o sentimento que ele tinha pela mãe, aquilo ali retrata muito bem. Nossa primeira obrigação, vamos guardar,
com a nossa família, em segundo lugar, com a sociedade que a gente está inserido. Vamos usar a mediunidade tanto para um como para outro, como fim religioso também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.